Boa noite a todos. Boa noite aos que já estão participando da live, os que vão chegar ainda. Eu sou Aldenora Sabino, diretora do Centro Espírita 9 de Outubro. Essa live ela tem a parceria da Rede Amigo Espírita TV e o Centro Espírita 9 de Outubro, SEM. Agradecemos a Rai TV por essa oportunidade, e a Rai TV dá oportunidades a muitas instituições realizarem suas lives. Nós, do 9 de outubro, agradecemos a todos os coordenadores, os fundadores da Rede Amiga Espírita TV. Bem, o tema da noite de hoje é trabalho mediúnico e desafios e possibilidades. Esse livro é um livro de autoria de Carlos Campetti. E antes de começar e passar a palavra a Carlos, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, que a vossa salutar influência nos abrace, Senhor, no momento de agora e de sempre. Abençoa, Senhor, ao mundo inteiro, ao planeta Terra, trazendo a vossa paz, a vossa harmonia e o vosso amor. Que a espiritualidade amiga que está nos acompanhando na noite de hoje, nossos mentores espirituais, possam inspirar ao nosso irmão Carlos Campetti na noite de hoje. Agradecemos ao mentor da nossa casa, Djalma Montenegro de Farias, e ao mentor da FEB, o Ismael. Agradecemos imensamente, Jesus, o teu amparo e o teu auxílio. Bem, Carlos Campetti, né, como a gente já falou, o tema é Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, que é o livro de sua autoria, mas vamos ler aqui uma síntese do currículo do nosso irmão Carlos Campetti. Jornalista, diretor da Federação Espírita Brasileira, coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, participante de diversos grupos espíritas, e um grande amigo e um trabalhador por excelência, um estudioso por excelência da doutrina espírita, né, no nosso Brasil. Então, boa noite, Carlos Campetti, seja muito bem-vindo à live do Centro Espírita 9 de outubro. Boa noite, Aldenora. A nossa saudação fraterna a você que acompanha de casa aí este momento em que nós vamos conversar sobre o trabalho mediúnico, desafios e possibilidades. Nosso agradecimento à Rai TV e muito especialmente à nossa querida Cris Mascarenhas, que nos apoia no trabalho. Podemos seguir, Aldenora? Sim, Carlos. Agora você obrigado. pode desenvolver, né, o seu tema. Tá bem. Bom, então, nós preparamos esse livro. Na verdade, foi escrito por minha mulher e eu durante muito tempo. Levou uns 10 anos para esse livro ficar pronto, porque a nossa intenção era escrever da prática mediúnica que nós desenvolvíamos. Iniciamos a nossa atividade na Federação Espírita Brasileira. Aliás, a primeira vez que eu falei com ela foi justamente na porta de entrada do trabalho mediúnico, lá na Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Foi a primeira vez que nós conversamos nessa encarnação, não é? E nós desenvolvemos o estudo da mediunidade na Federação Espírita Brasileira e tivemos a oportunidade de viajar por muitos lugares. Ela é diplomata e nós estamos vivendo agora no 8º país nessa encarnação. Estamos vivendo em Barbados, no Caribe. Em alguns desses lugares nem tem movimento espírita, mas outros lugares sim. E nós tivemos a oportunidade de criar vários grupos espíritas, inclusive estabelecer trabalhos mediúnicos em pequenos grupos, pequenos locais onde tinha pouca gente, e participar de atividades muito grandes, como na Federação Espírita Brasileira, por exemplo. Então, nós tentamos colocar no livro a prática mediúnica com base em Allan Kardec, Leon Denis, e esses autores clássicos que tratam do assunto, e também os espíritos como André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda,
e nós temos aí o trabalho monumental de Ivone Pereira, né, de tantos trabalhadores que, antes de nós, realizaram essas tarefas, deixaram registro dos trabalhos que realizaram. E no trabalho mediúnico, a gente trata de vários temas, buscando a preparação da pessoa interessada em praticar a mediunidade, para que o trabalho mediúnico seja equilibrado, seja um trabalho mediúnico produtivo. E para isso existem algumas bases que são fundamentais, colocadas por Allan Kardec na sua experiência, junto aos espíritos, com a orientação da espiritualidade superior. E aí, então, nós vamos ver um pouquinho por que tratar da mediunidade. É o papel da prática mediúnica na doutrina espírita. Também a questão da formação do grupo mediúnico. Quais os critérios necessários para se formar um grupo mediúnico? Falamos de um acordo de grupo, tratamos também sobre as vantagens da adoção de um programa de estudo, que é importantíssimo para a preparação das pessoas, e também tratamos, dentro do livro, da manutenção do grupo mediúnico. Alguns objetivos permanentes de manutenção do grupo, alguns fatores de desequilíbrio, aos fatores de equilíbrio, há um incentivo permanente para a manutenção do grupo em estado de equilíbrio. E também nós tratamos dentro do livro, entre outros assuntos, sobre a questão do diálogo com os espíritos. Nós procuramos colocar ali a experiência da dialogadora, que é ela, dirigente de trabalhos mediúnicos, e do médium, que no caso sou eu. Então, a nossa experiência, apoiando-nos no conhecimento, na teoria que Kardec nos apresenta, e no compêndio que a gente vai encontrar, inclusive a Hermínio Miranda, naturalmente, nos influenciou bastante, com Diálogo com as Sombras e outras obras que escreveu. Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele legou um conhecimento que são fundamentais esses conhecimentos e que foram colecionados, ponderados e organizados por um bom senso impecável, que destacou a sua obra como pilar na qual se assentaram todos os estudos subsequentes da mediunidade. Então, Allan Kardec realmente é pioneiro no entendimento da questão mediúnica à luz da orientação da espiritualidade superior. É por meio da mediunidade que fluem os conhecimentos espirituais, as consolações para os aflitos, o conforto nas perdas afetivas. E muita gente considera, né, que a pessoa que morreu, a gente diz, desencarnou, não é? E as pessoas consideram como perdas quando a pessoa parte. E o Espiritismo esclarece muito sobre isso. Também nos traz esperança para os sofredores e recursos de toda a ordem e natureza que a bondade divina consente sejam esparcidos generosamente a todos os seres para o entendimento das necessidades espirituais da humanidade. Então, nós vamos ver que o exercício da mediunidade é uma questão central para todo espírita, mesmo quando o espírita não tem mediunidade ostensiva. E aí muita gente, por não conhecer, às vezes diz assim, mas esse assunto de trabalho mediúnico não me interessa porque eu não sou médium. E alguns dizem assim, eu sou como uma porta, não vejo, não percebo nada. Só que cuidado aí, não é? Porque a mediunidade é justamente uma porta entre duas dimensões. No nosso caso, entre nós os encarnados e os desencarnados. Então, às vezes, a pessoa está dizendo, eu sou como uma porta. E achando que não tem percepção, não tem capacidade nenhuma, de repente a mediunidade surge. Na nossa experiência, nós já vimos a mediunidade despontar em pessoas mais de 50 anos de prática mediúnica. Não é 50 anos de idade, não. Às vezes, mais de 50 anos de prática mediúnica, nunca tinha acontecido nada, de repente a mediunidade desponta. Então, não tem o tempo certo para a mediunidade aparecer. E pode acontecer com qualquer de nós a qualquer momento. Ostensiva, porque a mediunidade, de fato, todos nós temos. Allan Kardec coloca isso muito claramente no Livro dos Médiuns,
E são os espíritos que orientam nesse sentido, de que todos nós percebemos espíritos de uma maneira ou de outra. A gente pode, às vezes, não identificar dessa forma ou não dar a devida atenção, mas todos nós percebemos, temos algum tipo de contato com os espíritos. Se não temos conscientemente, nós temos de maneira inconsciente, porque às vezes a gente estabelece verdadeiro diálogo dentro da cabeça da gente e a gente acha que está falando sozinho, que está pensando sozinho, e nós estamos, às vezes, dialogando com os espíritos, não estamos nem nos dando conta. E também, quando nós vamos dormir, o corpo dorme, mas o espírito continua ativo. Se desdobre, vai ao encontro dos espíritos, depois se lembra, às vezes, do sonho que teve, dos encontros, tem lembranças parciais do que aconteceu no mundo espiritual durante o sono do corpo físico. Bem, então o exercício da mediunidade é uma questão central para todo espírita. Ainda que não tenha mediunidade ostensiva, pode lidar com a mediunidade, porque num trabalho mediúnico tem diversos papéis, inclusive o do dialogador, do apoio fraterno, do passista. Então, há diversos trabalhos a serem desempenhados numa atividade mediúnica. Bom, foi inspirados e estimulados pelos pedidos de vários amigos e de ceareiros espíritas com quem nós pudemos trabalhar o tema da mediunidade em diversas oportunidades, então, ao longo da nossa trajetória no movimento espírita, que nós demos acolhida a essa ideia de escrever este livro como um instrumento de apoio à formação de novos grupos mediúnicos, oferecimento de sugestões para reavaliação e renovação de grupos já existentes, ou mesmo o exame das possibilidades pouco exploradas de ação no campo da mediunidade. Nós procuramos aqui reunir em um único texto a experiência, então, da doutrinadora e dialogadora, não é? E do médium, para que os trabalhos da mediunidade pudessem, né, os trabalhadores da mediunidade, aliás, pudessem examinar a questão mediúnica de um ângulo não apenas teórico, mas essencialmente prático. O livro é editado pela Federação Espírita Brasileira há vários anos, já teve várias edições. Então, a base do nosso trabalho é a orientação segura da espiritualidade superior, selecionada por Allan Kardec na sua obra magistral, pela profundidade do conteúdo que apresenta essa obra de Kardec. No papel da prática mediúnica na doutrina espírita, qual seria? Qual é o papel da prática mediúnica na doutrina espírita? Se a gente vai lembrar lá do começo, né, a gente vai considerar que o papel da prática mediúnica na doutrina espírita foi o do surgimento da própria doutrina, deu apoio para o surgimento da doutrina espírita, não é? Mas acontece que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Allan Kardec diz que a questão da mediunidade é antiquíssima. Então, a comunicação dos espíritos, ou dos chamados mortos com os vivos, existe desde quando existe ser humano na Terra. Porque antes de nós estarmos aqui, nós estávamos no mundo espiritual. Antes de ser seres encarnados, nós somos espíritos. Como Kardec nos revela com a espiritualidade superior, o mundo espiritual pré-existe e continua existindo depois da vida no campo físico, ou melhor, colocando da existência no campo físico. E então, a realidade espiritual, ela precede a realidade física na nossa condição de espíritos em evolução. Então, nós temos a comunicação dos espíritos desde quando a gente surgiu aqui na Terra. Com o espiritismo, no entanto, a mediunidade torna-se instrumento da educação moral do ser integral. E aí é onde está o fundamento da prática mediúnica para a educação moral do ser. E é interessante, porque o primeiro que será educado, se souber aproveitar a comunicação, é o próprio médium. É o grupo no qual ele está inserido. E depois pode ser que outras pessoas também. Nós queríamos
dizer para vocês, olha, os comentários serão bem-vindos, tá? Se tiver alguma pergunta, pode colocar. A gente vai estar atento, nós vamos estar atentos aqui ao chat, aqui a área de texto. Aí o Charles Moraes colocou: como podemos melhorar nossa mediunidade para pôr em prática em prol dos nossos irmãos que estão desencarnados? É o que a gente está tentando tratar, viu, Charles, aqui na nossa live hoje. Então, vai acompanhando, depois, mais no final, se tiver alguma coisa mais específica, pode perguntar, não é? A gente vai tentando tratar disso aqui. Muito bem, então, nós vamos observar que o papel da prática mediúnica na doutrina espírita é o de servir de instrumento para a educação moral dos espíritos encarnados e desencarnados, que travem direto ou indiretamente contato com o fenômeno e suas consequências. Aqui é preciso entender. Às vezes é uma pessoa no centro espírita e nunca vai para uma prática mediúnica. Aí pode perguntar, mas como é que vai ser beneficiada com a prática mediúnica essa pessoa que não vai para o trabalho mediúnico? Acontece que essa pessoa vem com companhias para o trabalho, para o centro espírita, não é não? Os espíritos vêm com ela. E eles estão ouvindo a palestra que ela está ouvindo, recebe o passe junto com ela. E às vezes, na hora que essa pessoa vai embora, o espírito que acompanha ele não pode, não consegue. E fica lá no centro. Aí quando chega o dia do trabalho mediúnico, ele é encaminhado e se comunica no trabalho mediúnico, é esclarecido, orientado. Aí às vezes encontra um caminho na vida. Foi beneficiado desencarnados. E o encarnado, como é que ele foi beneficiado com isso? Não aconteceu nada com ele. Como que não aconteceu? Ele tinha uma companhia inútil, às vezes um obsessor que o acompanhava, e que agora foi encaminhado, e ele, lógico que foi beneficiado. Depois, esse indivíduo, mais tarde, vai se integrando, vai acompanhando, pode se tornar um trabalhador da casa. Ele está sendo esclarecido pela mediunidade do Chico Xavier, do Divaldo Franco, do Ivone Pereira, porque ele vai ser convidado a ler os livros. Como é que a mediunidade não está beneficiando esse indivíduo? Você que às vezes não é médium, nunca teve nada com a mediunidade, você já leu algum livro psicografado? Então a mediunidade está lhe ajudando se você leu. Isso é o que acontece, muitas vezes a gente não se dá conta. Ah, eu não sou médium, não, então isso não tem nada a ver comigo. O espírita vai observar que a prática da mediunidade é questão crucial para todo espírita, porque todos nós estamos... Olha aí a quantidade de livros aí atrás, ó. A gente vai estudando isso aí, vai estudando, vai lendo, vai fazendo pesquisa e vai aprendendo. Uma boa parte deles são psicografados, escritos pelos espíritos. Uma boa parte, não, a maioria. Então, o papel da prática mediúnica na doutrina espírita é de servir de instrumento para a educação moral dos espíritos encarnados e desencarnados. Bem, não basta, então, isso comenta Allan Kardec no Livro dos Médiuns, item 29, não, capítulo 29, item 327. Diz assim: não basta que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que os componham. Então, vai haver sempre espíritos acompanhando. Que tipo de espírito vai estar nos acompanhando? Depende de nós. Depende dos nossos interesses, daquilo que a gente gosta de fazer, de falar. Então, toda reunião ela está secundada pelos espíritos. Agora, o tipo de espírito que vai secundar a reunião depende da qualidade moral dos encarnados, que vai atrair os espíritos conforme a sua condição. Fica claro isso? Vamos ver então. Aqui nós temos o Luiz Cláudio, ele fez um comentário. Papel
é de auxiliar e de doar seus sentimentos com amor, carinho para para os irmãos que necessitam, né, do médium. Também é um pouco doutrinador, que emite seu pensamento a esse coração, e uma troca de experiências, de sentimentos. Isso tudo em nome de Jesus, é verdade. Luiz Cláudio diz que ele agradece a Deus e a Jesus porque pode colaborar na prática mediúnica, que é muito engrandecedora. Normalmente, os beneficiados, não é, Luiz Cláudio, somos nós, né? Muito mais nós, que vamos lá achando que nós vamos ajudar. Nós somos os principais beneficiados, não é? Então, compreendamos isso. Nós estaremos sempre apoiados por espíritos. Agora, o tipo de espírito que vai estar conosco depende da qualidade moral dos participantes do grupo. É por isso que cada um tem que assumir um compromisso de reforma moral, de transformação, de melhoria. Um compromisso de viver o bem. Porque os espíritos estarão nos acompanhando para ver se a gente é coerente naquilo que a gente fala com eles. Tá certo? Aí nós vamos vendo aí nas manifestações pessoas de vários lugares. Olha, agora há pouco Corumbá, agora Mauá, não é? Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, ó, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Olha que maravilha. Tem gente de todo lugar, não é? Isso é muito bom, que a internet tem permitido para nós. Então, é muito importante evitar, porque essas coisas atraem certos tipos de espíritos. Vejam lá, o que é importante evitar na prática mediúnica, não é? Porque evitar a prática da mediunidade de forma equivocada, impulsiva ou apressada, desconhecendo os verdadeiros objetivos e mecanismos da mediunidade. Então, a pessoa não pode ir para a prática mediúnica por curiosidade. Nós já tivemos a oportunidade de participar de um trabalho mediúnico que a pessoa que estava no apoio vibratório se levantava. O médium estava recebendo espírito, ela levantava e ficava assim na cara do médium, olhando assim mesmo como eu tô, olha aqui, ó. Ficava assim, ó. Aí, a minha mulher nós fomos convidados para fazer um estudo da mediunidade com o grupo, e para acompanhar o grupo, e nós dissemos, olha, para a gente poder fazer um bom trabalho, vai ter que interromper essa prática mediúnica aqui, por um tempo. E aí eles concordaram, a gente interrompeu a prática mediúnica, fomos para o estudo uns 6 meses, mais ou menos. O tempo depende do grupo, pode levar 8 meses, 1 ano, até mais. Não é? Depois de uns 6 meses, começamos com a prática mediúnica, aí nós fomos ver. Essa senhora, ela vinha, ficava assim. Aí minha mulher perguntou, o que você está fazendo? Eu quero ver o espírito. Ah, então pronto, vamos lá conversar tudo outra vez, porque não entendeu nada ainda do que foi explicado, não é? Aí fomos conversando, explicando, orientando. Aí, com o passar do tempo, ela já não levantava mais, não ficava lá, porque era curiosidade, estava lá na prática mediúnica por curiosidade. Não é para isso que existe o trabalho mediúnico. Senão ele não é produtivo, não vai acontecer nada. Também não pode pegar uma pessoa com problemas obsessivos e jogar no trabalho mediúnico. É a mesma coisa que escancarar uma porta que a pessoa não sabe fechar. Entra qualquer um lá para dentro. Depois, como é que tira? Ou seja, vai para a prática mediúnica, desenvolve a mediunidade sem educação. Já está no processo obsessivo, a coisa vai piorar ainda. Ah, mas não é lá na prática que educa? Não, educa estudando. É aí que educa. Aprender o que é a mediunidade, como controlar a mediunidade, como ser dono da própria mediunidade, para depois, então, abrir a porta para quem deve entrar. E ter condição de dizer, agora vai embora. E o espírito tem que sair, não ficar ali incomodando. Então, não é por problemas obsessivos que a gente bota a pessoa na prática mediúnica. Satisfação e projeção pessoal. Eu quero ser o médium principal do trabalho. Ih, já está obsidiado. Já está obsidiado, não está sabendo. E o dirigente que deixa entrar uma pessoa desse jeito também está obsidiado. Nossa, assim mesmo? É lógico. Está obsidiado pela ignorância, gente. Porque é ignorância deixar uma pessoa que está querendo se projetar ir para a prática mediúnica. Não é lugar para isso. É um lugar de trabalho com humildade, trabalho silencioso, discreto. Ah, mas como é que o Divaldo é conhecido? O Divaldo também? Ah, é.
Vai viver o que eles viveram. É muito fácil querer ser um Chico, querer ser um Divaldo. Agora vai aguentar o que eles aguentam, o que eles aguentaram. Para ver como é que é. Será que a gente suportaria mesmo? Então, às vezes, é melhor ficar silêncio, discreto. Quando tem que acontecer alguma coisa, acontece naturalmente. E não porque a pessoa quis se projetar e aparecer. Porque se quer aparecer, às vezes vai psicografa um livro por um obsessor e quer publicar a coisa. Desequilíbrios morais e espirituais são fatores cruciais de desequilíbrio do trabalho. Então, é importantíssimo a gente estar atento a isso. Aqui nós temos mais comentários, vamos ver. O Charles colocou: o médium, quando desencarna, ele continua com a sua mediunidade? Lógico. A mediunidade, segundo coloca Kardec, ela depende de uma condição orgânica para a sua manifestação. Agora, a mediunidade em si é patrimônio do espírito. Então, quando o indivíduo tem mediunidade, ele vai para o mundo espiritual com a desencarnação e continua médium, lógico que sim. Eu não sei se vocês se lembram, se leram o livro Libertação, de André Luiz. Leram o livro Libertação, de André Luiz? Não tem um momento que Gúbio, ele passa o controle da atividade para André Luiz, porque ele vai se concentrar para a doação de fluidos, para que Margarida se materialize diante do filho desorientado, que era o comandante das trevas, ali daquela região onde eles estavam tentando recuperar o espírito. Então, ele era médium lá para a materialização de um espírito que tinha uma evolução espiritual muito grande que ninguém podia ver no nível que eles estavam. Então, a mediunidade existe no mundo espiritual e quem é médium continua sendo médium. Pode, inclusive, passar de uma encarnação para outra. Mas, como depende de uma condição orgânica a manifestação, pode ser que não haja as condições. O indivíduo foi médium numa encarnação, numa seguinte, ele não tem compromisso com a mediunidade, pode encarnar e não se manifestar nada na área da mediunidade, por obliterações, por limitações do campo genético, por exemplo. É por isso que antigamente se dizia que as bruxas, elas herdavam das mães a capacidade. Não era que herdava a mediunidade, era que havia uma predisposição genética naquela família para a manifestação dos espíritos. Não significava que todas as pessoas da família seriam médiuns, porque tinha gente que não tinha compromisso com isso. Então não seria. Aqui tem da Tereza Helena: sou médium psicofônica. Agora na pandemia estamos sem trabalhar, mas tenho visão de pessoas que não conheço, fica passando em minha mente histórias que vêm e não estou sabendo o que fazer. Me dá uma luz, por favor. Sou Tereza Sá, moro em Mauá. Muito bem, Tereza Helena. Essa sua situação, ela é bastante presente, quer dizer, tem muita gente que está vivendo essa situação. E a gente agradece muito a sua pergunta para dar oportunidade, não é, da gente conversar sobre o assunto. É porque a gente está tratando aqui de trabalho mediúnico, desafios e possibilidades. Isso é um desafio da mediunidade. Olha o que aconteceu. De repente, nós não podíamos ir para o centro espírita. Houve uma pandemia. E aí algumas pessoas começaram a se arriscar e fazer o trabalho mediúnico pela internet. Se não se reúne as condições, veja o que acontece. Já tem uma pandemia causada pelo vírus, pelo coronavírus, não é? Que é a Covid. Aí as pessoas vão para uma prática mediúnica sem a devida preparação, sem reunir as condições, fazendo isso pela internet, e há, então, uma pandemia obsessiva. Porque é preciso que a gente reúna certas condições que a gente vai examinar aqui daqui a pouquinho, tá bom? Fica atenta aí, Tereza, que a gente vai falar quais são essas condições. E o que é que a gente faz sendo médium e a gente não pode ir para o centro espírita por causa da questão da pandemia? Nós temos recomendado o seguinte: que o dirigente do centro
o dirigente do trabalho mediúnico, particularmente, continue a se reunir com os companheiros da prática mediúnica pela internet, tanto quanto seja possível. Seja todo mundo usando um celular, não precisa nem se ver, pode ser, não é? Depende do tamanho do grupo, até pelo WhatsApp, porque todo mundo pode formar um grupinho e se ouvir. Ah, mas para fazer o quê? Para ler livros que tratam da mediunidade, para estudar a mediunidade durante um tempo e para fazer irradiação. Ah, mas isso aí vai ajudar alguma coisa? Isso é a essência do trabalho. Nós precisamos estudar continuamente. Então vai interromper a prática ostensiva da mediunidade, mas nós vamos continuar praticando a mediunidade no estudo para a educação e na irradiação para assistência aos espíritos necessitados e os encarnados. Mas isso é prática mediúnica? Lógico que é prática mediúnica. Porque naquele momento em que nós estamos reunidos, cada um na sua casa, ninguém está dando passividade para espírito nenhum, nós estamos fazendo a irradiação, nós fizemos o estudo, comentamos, examinamos durante um tempo, agora vamos para a irradiação. Oramos, irradiando por todos os membros do grupo, por todos os participantes do centro, pela diretoria do centro, pelos trabalhadores do centro, pelas nossas famílias e pelas pessoas que continuam necessitadas e nos buscam pelo telefone, às vezes por e-mail, não é, pelo WhatsApp, para mandar nome de pessoas que precisam. E a gente lê esses nomes e irradia por essas pessoas. Sabe o que acontece com esse grupo? Se ele continua fazendo isso, porque mantém afinidade, mantém a ligação entre todos, presta atenção, pelo estudo inicialmente, depois a irradiação. Quanto tempo pode durar isso? Pode durar 1 hora. Depende do grupo. 1 a meia hora de estudo, 40 minutos de estudo, 20 minutos de irradiação, meia hora de irradiação, depende do grupo. Se concentrar mesmo, fazer oração, vibrando pelos necessitados e pelos espíritos. O que acontece com esse grupo? Vai todo mundo dormir, o corpo dorme e nós vamos para o mundo espiritual para continuar o trabalho lá. Se não leram um trabalho mediúnico, desafios e possibilidades, quando forem ler, vocês vão encontrar. Quem leu vai se lembrar que a gente registrou. Já nos aconteceu, comigo e com a Vera. Nós registramos uma situação que a gente vivenciou. Eu tive um sonho uma noite, que eu estava recebendo o espírito. E aí eu amanheci e fui dizer para ela, querido, eu tive um sonho curioso essa noite. Ela falou, eu também tive um sonho curioso essa noite. Aí eu falei, ué, então fala qual foi o seu, depois eu conto o meu. Ela disse assim, não, eu sonhei que você estava recebendo o espírito, eu estava dialogando com ele. Eu falei, mas poxa, eu sonhei que eu estava recebendo o espírito. Deu para perceber? A gente vai para o mundo espiritual e continua trabalhando, quando o grupo está afinizado. Tá bem? Quando não há, o grupo não se desfacelou, não se encontra, não estuda. Então não tem, os espíritos não podem fazer milagre, gente. Mas se a gente mantém, então, Tereza, ideal, não é? Se você já estava participando de um grupo mediúnico, não esperem ter a oportunidade de voltar para o centro. Se puderem, se reúnam pela internet mesmo, façam a leitura, comentário de livros, aproveitar para ler a série André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, ler Hermínio Miranda, tem umas obras maravilhosas, ler Ivone Pereira, Leon Denis, gente. Procurar um ajudar o outro para entender o que o Leon Denis fala no Invisível. E se não leu, o grupo ainda não leu, tem que começar por Kardec. Vamos aproveitar para rever o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Não é? Vamos estudar juntos. E aí fazer irradiação e dar continuidade. Se você não tem essa chance, Tereza, se apegue ao Evangelho. No momento em que você sentir a pressão espiritual, que você começa a perceber os espíritos, se puder dar uma paradinha no que está fazendo, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ora, pede ajuda ao seu anjo da guarda, ao seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, que ele sempre está disposto a nos ajudar. Ainda que ele esteja à distância, ele vai saber que você está precisando e ele vem para ajudar.
ou ele manda alguém da confiança dele para ajudar. E aí a gente faz uma leitura do evangelho, faz uma boa prece. Eu estou te falando de situação que a gente vive, viu, Tereza? Eu também sou médium. Já vivi em país que não tinha nada. Em médio ostensivo, a gente sente, às vezes, a pressão dos espíritos. Eles estão necessitados, eles querem ajuda. E a gente não tem para onde ir, não tem nem centro. Agora não está tendo trabalho mediúnico, como é que a gente faz? Senta com o evangelho, lê em voz alta, ora pedindo ajuda aos bons espíritos, pede para o irmão ser encaminhado, ou a irmã desencarnada ser encaminhada, e seguimos à frente. Vamos cuidar, então, da nossa vida depois de fazer isso, porque a gente também tem os nossos afazeres, temos nossa família, temos nosso trabalho, que às vezes a gente está trabalhando à distância, em casa, não é? Pelo computador. Então, é importante a gente estar atento a isso. E não ficar sofrendo em vão, não vale a pena. Se os espíritos estão nos buscando, é porque nós temos condição de ajudar. E não precisa da passividade para isso, gente. Eu aprendi na prática, porque teve um tempo que eu pensava, eu preciso da passividade, porque se não há passividade eu fico perturbado. É uma ilusão, é uma ignorância pensar desse jeito. Eu pensava assim também, mas aí nós fomos lendo, fomos estudando, fomos entendendo, e na prática fomos entendendo que a gente pode canalizar as nossas energias mediúnicas. Tá bem? Inclusive, melhorando o nosso humor no dia a dia, cuidando de tratar melhor os familiares, de ajudar mais dentro de casa, de ser mais útil para o esposo ou para a esposa, para o filho, para a mãe, para o pai, para o avô, para os agregados. É uma maneira de canalizar. Ai, mas eu estou tão nervoso por causa da pressão dos espíritos. Esperem um pouquinho, deixa eu fazer alguma coisa boa para alguém que vai passar esse nervosinho já já. Deixa eu ver se alguém está precisando da minha ajuda em alguma coisa. Tá bem? O Luiz Cláudio diz assim, não somos médios só na casa espírita. Não é buscar a prece e a leitura amiga. Isso aí, não é? Muito bem. Aqui a Tereza diz que tem lido o Livro dos Espíritos, assiste aos estudos aqui no canal todos os dias. Muito bem, é uma boa prática, mas é importante que continue estudando, viu? Só ouvir os outros, como ouvir essa live agora, por exemplo, não é suficiente, viu, gente? A gente precisa fazer o nosso estudo diário mesmo em casa, né, de Kardec, dos livros espíritas, principalmente se nós somos médiuns, não é? Muito bem. Então, nós vamos aqui seguir um pouquinho mais, olha. Para os espíritos, o atendimento mediúnico é uma necessidade? Será que os espíritos precisam do atendimento mediúnico? O que coloca Allan Kardec? O que coloca o espiritismo? Depois de estudar, de ler, de meditar, de entender, nós chegamos à conclusão de que não é imprescindível. Não é imprescindível, não. Teve tempo que não tinha trabalho mediúnico, gente. Não existia espiritismo. Ninguém sabia como fazer isso. Será que os espíritos não eram ajudados, então? Vamos lá, não é? O espiritismo não veio para salvar o mundo. Veio para nos ajudar a sair da expiação e provas e adentrar na regeneração. Essa foi a proposta. Ele anunciou e nos preparou para uma nova era. E veio trazer essa luz sobre a mediunidade, para que a gente tivesse condição da prática mediúnica e ajudar com mais propriedade. Mas não é imprescindível a manifestação mediúnica em si, através dos médiuns. Mas a cooperação do magnetismo humano pode ser útil aos espíritos, principalmente os que são cativos das zonas da sensação, porque eles encarnam e continuam agarrados na matéria. Então, eles precisam, às vezes, do atendimento, que vai acontecer no trabalho tradicional ou no trabalho como a gente está falando agora durante a pandemia. Até nos nossos desdobramentos durante o sono. Então, o apoio à percepção do mundo exterior ou do plano espiritual superior é importantíssimo. Os recursos mais materializados para o momento do despertamento pode vir através da mediunidade. Então, muitas vezes o espírito, ali no momento agora, por exemplo, não posso dar passividade, não tenho, condição, não há
clima que na minha casa, não há clima, não estou no centro espírita, num ambiente protegido, não posso dar passividade. Mas eu posso ler o evangelho em voz alta, porque às vezes o espírito ele não consegue ler pensamento, esses espíritos inferiores, não é? Leio em voz alta, faço uma prece em voz alta, ele vai estar recebendo ajuda, vai estar recebendo auxílio. Às vezes, naquele momento, a gente percebe que um campo de luz se fez, não é por minha causa, não. É porque, como eu orei, eu estou lendo uma leitura nobre, os espíritos vêm, encontram um clima favorável, e aí a gente percebe uma luz da espiritualidade amiga trabalhando, ajudando o espírito necessitado. E aí o clima muda, fica melhor depois. O espírito, às vezes, é encaminhado a partir dali mesmo. Especialmente se a gente faz o evangelho no lar toda semana. Especialmente. Fazer o evangelho toda semana durante 40 minutos, 1 hora, é fundamental para toda a família. Para os encarnados, a participação num trabalho mediúnico é uma necessidade? A gente já vem colocando aqui, já até comentamos isso, não é? É bom, mas não é imprescindível. Outra vez. Assim como para os espíritos não é imprescindível a atividade mediúnica, também para o encarnado não é imprescindível, gente. Senão nós viraríamos escravo da coisa. Ninguém é escravo de nada, não. É importante o trabalho? É importante, sim. A gente pode fazer o trabalho de diversas maneiras. A gente, então, deve fazer o trabalho de diversas maneiras, sempre com equilíbrio, com respeito à proposta que Kardec nos traz, não é? Mas dando a nossa contribuição. E para, então, o encarnado, olha, é o serviço ao próximo, é o apoio ao aperfeiçoamento individual, que a gente aprende muito no contato com os espíritos, a exemplificação recebida na atividade mediúnica nos influencia, nos diz de como vai acontecer conosco se a gente não se emendar, se a gente não se corrigir, se a gente não aprender, se a gente não se caminhar, não é? Agora, o trabalho mediúnico traz benefícios para a casa espírita? Será que é importante para a casa espírita o trabalho mediúnico? É também muito importante para a casa espírita. Agora, nós precisamos entender o conceito. O que é uma casa espírita? Nós vamos voltar lá atrás, tá, gente? Lá no tempo do Cristo. O que era a igreja no tempo do Cristo? Era a reunião das pessoas. A igreja não era o que a gente chama do templo hoje. A igreja não eram as 4 paredes. Não era o salão onde as pessoas se reuniam. A igreja era a reunião das pessoas. Então só havia igreja quando as pessoas estavam reunidas. Quando as pessoas iam embora para suas casas, a igreja se dissolvia. Mas olha só, se essas pessoas ficam sintonizadas nos propósitos que o grupo combinou, então a igreja se mantém. É por isso que não adianta ter templo de pedra, se não há vibração, se não há harmonia das pessoas que compõem aquele conjunto. Deu para perceber? Então, nós espíritas compreendemos isso, podemos compreender. Então, não tem porquê a gente ficar sofrendo por causa da pandemia. Ai, agora eu não posso ir para o centro, meu Deus, o que eu vou fazer? Mantenha a ligação com os companheiros do centro e o centro continua existindo a partir da casa de cada um. E ainda é uma oportunidade de multiplicar, porque aonde se instala um evangelho no lar, onde a gente faz o estudo do espiritismo dentro de casa, com a família, se estabelece um oásis de luz, que são as extensões da própria casa espírita, do próprio centro. Tudo bem, gente? Então, o trabalho é importante, o trabalho mediúnico, por causa da assistência espiritual aos frequentadores e aos seus obsessores. Aos participantes do centro. Ah, mas como é que a gente vai manter os participantes hoje em dia? Tem gente que está tão desanimada, não quer nem voltar também, porque não quer mais trabalhar, não. Ah, meu Deus do céu, que coisa, sabe? Tem que botar a mão na consciência, né, gente? Tudo que está acontecendo não é para desanimar a gente, não, é o contrário. Então, como é que a gente vai ajudar agora que as pessoas não podem ir no centro espírita? Nós estamos tendo essas lives, nós temos a oportunidade de realizar as atividades pela internet. Vamos entrar dentro do lar das pessoas.
Vocês viram aquela charge que colocaram logo que começou a pandemia? Eu recebi pelo WhatsApp. Tá assim, São Pedro e o diabo sentado numa mesa. A nós espíritos sabemos que o diabo não existe, né? Mas lá tá, né? Deve ter sido um católico que fez aquilo. A gente respeita. Nós espíritas vamos entender o conceito, né? Então tá sentado ali São Pedro e o diabo. O diabo tá falando com aquela cara de sarcasmo para São Pedro. Ha! Fechei todas as igrejas no mundo inteiro agora. E São Pedro olhou para ele com aquela cara de tranquilidade, né? E diz assim para ele: "Oh, meu irmão, mas sabe o que que é? Eu estou abrindo uma igreja dentro de cada lar agora." Deu para perceber, espírita? Que nós podemos levar o centro espírita para dentro da nossa casa? Que a pandemia não aconteceu em vão, não. É para trazer uma lição para a gente não ficar dependente. Que nós não precisamos ser dependentes de nada para nos relacionar com o nosso Pai, nosso Criador. Porque Jesus ensinou isso para a mulher samaritana, que haveria o dia que nós adoraríamos a Deus, não no templo, não no morro. Nós adoraríamos a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Chegou o tempo, gente. É agora. Nós vamos adorar a Deus no nosso lar, no nosso campo de trabalho profissional, na rua onde nós estivermos. E como é que a gente adora a Deus? Eu tenho que ficar beato, olhando para o céu, assim com as mãos postas. Quem disse? Isso aí é lá do nosso tempo de ignorância lá para trás. Nós vamos adorar a Deus fazendo bem para o próximo. Como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Vamos amar o nosso próximo onde nós estivermos. E nós estaremos adorando a Deus, nosso Pai. É uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo de compreender essas coisas. É para isso que existe mediunidade, gente. Está bem? Para a gente saber que os espíritos nos secundam onde nós estivermos. Se a gente está fazendo bem, serão os bons que vêm nos apoiar. Se nós estivermos nos mantendo na ignorância, serão ignorantes que vão estar com a gente. Se nós estivermos fazendo as coisas equivocadas, vão ser espíritos que gostam de fazer coisa equivocada. Está bem? Então, não nos limitemos, não é? Vamos ampliar os nossos horizontes, porque o Espiritismo nos dá a condição para isso. Vamos ver que tem vários comentários aqui. O Luiz Cláudio colocou, sim, no grupo que frequento, eles passam uma página para reflexão. Isso todo dia de reunião mediúnica. Os outros dias, a reunião de estudo e reunião com tema a ser exposto pelo dirigente, e depois abre para debater entre pessoas do grupo aí, tá vendo? Não importa que cada um está na sua casa, para estudar, tudo é possível, não é? E para irradiar também. A Tereza Helena, nesses 2 anos, li Memórias de um Suicida, há 2000 anos, Paulo Estevão, muito bem, é isso aí. Obrigado, Marília. Os bons espíritos estejam nos amparando, não é o Charles Moraes. Excelentes esclarecimentos, pois temos que manter uma sintonia dentro de cada um de nós, é isso aí, para continuarmos seguindo sempre o caminho de Jesus, é isso mesmo. E aqui a Marília, estamos com um grupo de leitura que os participantes estão amando. É isso aí. Nossa, o pessoal adora, gente. Criar uma reunião, um clube de leitura, o grupo escolher qual livro vai ler, cada um vai lendo, não é? E se encontra para discutir, ou até ler junto. Nós estamos fazendo um estudo da Gênesis, que a gente lê a Gênesis junto e vai comentando. O pessoal adora simplesmente. Cada um vai trazendo sua contribuição, pesquisa sobre o assunto, alguns vão buscando, não é? Então, é muito importante o trabalho mediúnico. E nós não precisamos interromper, porque tem que elastecer o conceito do que é um trabalho mediúnico, de uma atividade mediúnica. É o que nós precisamos fazer, não é? Então, é uma oportunidade de educação moral e espiritual, de adestramento das potencialidades de todo mundo, e serviço ao próximo para os trabalhadores que estão frequentando ou que estão ligados ao centro espírita. Também, quando a gente faz a atividade, a gente desenvolve amizade ostensiva com os espíritos superiores. Eles nos apoiam, não é? Ficam agradecidos, porque às vezes eles trazem familiares, seres, espíritos que eles identificaram necessitados.
Então, a gente fez lá a irradiação, de noite a gente desdobra, encontra na realidade espiritual, a espiritualidade traz o espírito necessitado, que não está vendo os espíritos superiores, não pode ver, não tem condição de ver, mas a gente, eles veem. Às vezes o espírito está tão obliterado que ele não tem condição de ter uma conversa, então os mentores os encaminham através do médium para um diálogo ali, com apoio do grupo. Vai estar lá o apoio vibratório, vai estar o passista, a mesma equipe de trabalho, no mundo espiritual desdobrado. Aí faz aquele ambiente, recebe o espírito, há um diálogo com ele, aí quando termina o diálogo, às vezes ele olha e diz assim, nossa, aqui tem isso é um anjo? Às vezes ele pergunta, isso é um anjo? É porque está vendo agora o espírito superior, que parece para ele que está assim, nimbado de luz. Então, como ele não conhece, às vezes ele pergunta, uai, mas eu estou vendo um anjo, o que é que eu estou vendo? Às vezes acontece. Às vezes é um familiar que não conseguia ver. E às vezes simplesmente é encaminhado para uma escola, para um hospital, lá diretamente do mundo espiritual com o nosso auxílio. Então, vamos nessa, não é? Seguir entendendo. Quando a gente trabalha com mediunidade, a geração de créditos pela cooperação para o bem do semelhante. Gera créditos. E esses créditos nós podemos utilizar para interceder em favor dos outros, para ajudar mais gente ainda. A geração de energia positiva para apoio aos trabalhos individuais e coletivos do centro espírita. Então, é fundamental o trabalho. Bom, nós estamos aqui com mais ou menos uns 50 minutos e vamos ver se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer relacionadas com a questão. Nós, como dissemos, esse livro trata de muitos outros assuntos, não é? A gente poderia continuar conversando sobre a formação do grupo mediúnico, por exemplo, não é? E a gente tem alguns minutinhos, de repente dá para dar uma pincelada, não é? Como se decide o tipo de reunião mediúnica a ser realizado no centro espírita? Ou o tipo de reunião mediúnica que vai se realizar? Como é que a gente decide isso? Isso não é elemento de decisão direta da equipe dos encarnados. Depende das mediunidades, das condições. Quem leu nos Domínios da Mediunidade, capítulo 2, vai se lembrar do psicoscópio? André Luiz vem lá, aí tem um aparelhinho para olhar, ele começa a ver, e aí vê as características de cada trabalhador. Os espíritos têm condições de saber, eles examinam, inclusive quais são os nossos propósitos, eles sabem se nós somos perseverantes ou não. Eles já, a hora que a gente está formando o trabalho mediúnico, eles já fazem a média do que nós temos capacidade de realizar em conjunto. Tá bem? Então, depende das potencialidades, em termos de sensibilidade, do tato, da inteligência, do conhecimento, da evangelização de cada um. Eles examinam tudo isso. Depende das necessidades de encarnados e desencarnados que estão vinculados ao grupo. E também vamos entender que o fundamento é a caridade, é a assistência aos espíritos necessitados. Esse é o fundamento do trabalho mediúnico. Então, o grupo mediúnico pode ter diferentes funções. Ele pode ser um grupo de vibrações e radiação, é um grupo mediúnico de vibrações de radiação. É o que a gente está sugerindo que se faça, um grupo mediúnico desse durante a pandemia. Pode haver psicografia, inclusive pode, se esse grupo ele se reúne em casa, estando ligado ao grupo, a gente pode receber alguma psicografia. É a mediunidade que se pode exercer, inclusive no Evangelho no Lar. Se há equilíbrio, se a gente está percebendo que está tudo bem, se perceber que não está bem, não faz isso, nem recebe psicografia nenhuma. Não é? Agora, já há outros tipos de trabalho que não dá para fazer de jeito nenhum em casa. Não é? A irradiação, vibrações e radiação, até a psicografia ainda dá. Com apoio do grupo, mesmo estando, não é? Ainda mais se nós tivermos 2 membros da família que participam do trabalho mediúnico. Então, dá para um apoiar o outro, tá fazendo juntos ali, com o grupo todo participando. No caso da minha mulher e eu, por exemplo, então, quando a gente vai fazer o estudo da irradiação, nós fazemos juntos.
sentados os dois juntos numa mesa e o computador ligado com outros companheiros que estão participando do estudo também juntos. E aí fazemos uma irradiação. Bem, então, tem outras funções no grupo, que aí vai precisar de mais, logicamente, o ambiente devidamente preparado, as condições que a gente vai ver. Atendimento aos espíritos sofredores necessitados é um tipo de trabalho mediúnico. A questão da desobsessão, que já é são os espíritos que encaminham para isso, conforme a maturidade da equipe, dos encarnados. Nós não podemos dizer, agora nós vamos fazer um grupo de desobsessão. Não sabemos. Nós vamos começar com o atendimento aos espíritos sofredores necessitados. Pode ser que, com o tempo, seja um grupo de desobsessão. A espiritualidade que vai decidir isso. De atendimento aos suicidas, que já é uma especialidade do trabalho mediúnico, nem todo grupo tem condições de receber suicidas sempre. Às vezes, eventualmente, um ou outro, mas sempre precisa de especialização. Também tem trabalho de cura ou tratamento de problemas de saúde, que já é uma especialidade também, não é tão comum. Grupos de materialização, com muito cuidado, porque tem médium que se vai e desce, porque ele é que cede o fluido para os espíritos se materializarem, como se fosse uma grande coisa. E aí fica obsidiado. E se o grupo vai na onda do médium, fica obsidiado todo o grupo também. Então, essa área tem que tomar muito cuidado mesmo. Nós sabemos de grupos que trabalham com materialização há anos e ninguém conhece. Só quem trabalha. E eles convidam as pessoas para receber o tratamento com o compromisso da pessoa nunca falar aonde é o grupo e que foi tratado naquele grupo. Tá bem? Para manter a integridade do grupo e não ter aquela ilusão de se projetar com a mediunidade. Tá bem? Investigação científica podemos fazer? Podemos fazer. Lógico que nós podemos fazer. Só que eu vou perguntar, dentre nós que estamos aqui agora, conversando aqui sobre a mediunidade, tem algum cientista? Tem? Alguém de vocês é cientista? Se tiver alguém, coloca aí na área de texto, por favor. Ninguém se manifestou. Nós aqui podemos fazer uma investigação científica com a mediunidade? É óbvio que não. Não tem nenhum cientista entre a gente. Ah, mas Kardec era cientista e não era, não, é? Ele usou todos os recursos da ciência da sua época. Tá bem? Então, para fazer um trabalho científico de peso e que seja reconhecido no mundo, tem que ser por gente que tem especialidade na área, poxa. Uma coisa lógica e óbvia, não é não? Agora tem muita gente que se mete a fazer investigação científica, não tem especialidade, não tem conhecimento, faz pseudociência e até denigra o espiritismo por causa disso. Prejudica o espiritismo, a divulgação. Vamos ver alguns comentários. Aldenora, faz 1 hora. Seguimos mais alguns minutinhos, atendendo aqui os comentários, alguma pergunta que tem? Pode ser, Aldenora? Eu não sei se ela está... Oi. Podemos seguir mais uns minutinhos atendendo essas perguntas aqui, comentários que o pessoal fez? Cris, dá um ok aí, Cris. Porque Cris está com compromisso logo após. Está com compromisso agora, né, Cris? Se a gente tem que fechar, a gente fecha, então. Aqui tem um comentário que a Cris está destacando, ó. Charles Moraes, quando voltarmos aos nossos centros espíritas, os médios já voltam automaticamente ao trabalho, ou temos que ter um preparo de se harmonizar e seguirmos com a prática da mediunidade. Se interrompeu, parou tudo, vai precisar fazer uma adaptação. Se reharmonizar de novo. Então, a gente recomenda um período de estudo, não é um período de irradiação, o grupo ir se harmonizando para, de novo, voltar para a prática mediúnica. Agora, se continuou durante o tempo estudando junto pela internet, fazendo irradiação, praticamente volta direto. Porque o grupo já está afinizado, está harmonizado. Tá bem? Ok, eu acho que é isso.
Tudo bem, eu acho que é isso, Cris. Tem mais alguns comentários aqui, não é? Mas a gente já atendeu a maior parte deles. Como a gente disse, o assunto continua, gente. A gente quer só fazer um fechamentozinho, como a Aldenora nos pediu, não é? Pedindo aos bons espíritos que nos amparem, nos assistam, que nos protejam em nossos lares e que nos deem bom ânimo para nós continuarmos com os nossos compromissos e pedir, não é, a cada um de nós a nos comprometermos, não é? Até 21h15 a gente pode seguir. A Cris mandou a mensagem para a gente. Então, a gente vai seguindo aqui dentro desse diapasão mesmo, não é? A gente, então, pedir para que nós nos comprometamos. Lembremos de André Luiz, que com André Luiz a gente observou uma coisa interessante. A gente normalmente usa a prece para 3 coisas, que a gente aprende, Kardec nos coloca isso, não é? A prece serve para pedir, para agradecer, para louvar a Deus, não é? Realmente são 3 funções importantíssimas da prece. Pedir, tem gente que só fica nisso, né? Só pede. Mas não pode não, precisa agradecer também. E precisa louvar a Deus. Mas como é que louva a Deus, hein? A gente levanta de manhã e olha assim para aquele sol maravilhoso nascendo, a gente, ó Senhor, que beleza que o Senhor fez para nós. Isso é louvar a Deus. Aí de tarde a gente olha assim aquele pôr do sol maravilhoso e diz, ó Senhor, que coisa mais maravilhosa. Nesse mundo onde nós estamos, que ainda está recém saindo da expiação e provas, quantas belezas. Louvando a Deus, porque foi Deus que fez tudo isso, né? Então, tem um outro aspecto da prece que a gente normalmente não utiliza. Eu fui ver isso com André Luiz. Estava lendo e, de repente, André Luiz faz uma prece de compromisso. Então, nós podemos nos comprometer. Ó Senhor, apesar da minha inferioridade, das imensas limitações que ainda caracterizam a minha ação, eu me comprometo, Senhor, a fazer o esforço de me melhorar. Me comprometo a me esforçar para compreender as leis que nos ofereces e que regulam o universo. Me comprometo, Senhor, a fazer todo o esforço para viver conforme as tuas leis. Então, é uma prece de compromisso. O médium pode orar. Me comprometo, Senhor, a utilizar a minha mediunidade da melhor forma possível. Para isso eu sei que eu preciso estudar todos os dias. Porque a mediunidade veio justamente para auxiliar no campo da educação moral do ser. Como eu posso ser médium disso, intermediário desse processo, se eu não estudo, se eu não me preparo? Então, o médium, e aí vamos lá, não é? No trabalho mediúnico, nós temos a função de médium que já está definida. É o médium de psicofonia, de psicografia, é um médium vidente, audiente, já está caracterizado. Agora, nós temos também o dirigente, que normalmente é um dialogador ou um doutrinador, como se fala, não é? E nós temos, além do dirigente, outros dialogadores, chamados às vezes doutrinadores também. Tem problema, não é? E nós temos, então, o médium, temos o médium que é de psicofonia, psicografia, o médium vidente, o médium audiente. Muito bem. E nós temos o médium dialogador. Aí nós temos também o médium passista. E o médium de apoio vibratório. Todos são médios do trabalho mediúnico. Pode não ter uma mediunidade ostensiva para receber os espíritos, mas na hora que o dialogador está dialogando, será que ele não está recebendo inspiração, não? Diz André Luiz, né, ele registra lá, que ele aprendeu do mandato mediúnico. Tão dedicado aquele dirigente, dialogador, que ele tinha um acoplamento constante com o dirigente espiritual do trabalho. Era médio ou não era? Não é? Então,
Todos no trabalho mediúnico são médiums. Cada um com uma função diferente. Para que a gente forme um trabalho mediúnico equilibrado, Kardec nos coloca o seguinte: 2 critérios fundamentais. Uma base comum de conhecimento. Antigamente as pessoas queriam fazer um grupo mediúnico e ficavam olhando quem é que estava mais tempo no centro. Às vezes a pessoa estava lá 30 anos, então estava pronto para ir para o trabalho mediúnico. Quem é que disse isso? Se ele está lá 30 anos, só assistiu palestra, nunca fez nada, não se comprometeu com nada, não lê, não estuda, quem disse que ele está preparado para a prática mediúnica? Então, é preciso uma base comum. Ainda que as pessoas tenham lido em separado, mas é preciso se reunir o grupo e o grupo estudar junto, para que cada um diga como entendeu, para formar a base comum de conhecimento. Tudo bem? É por isso que a gente começa sempre um grupo mediúnico pelo estudo. Conforme Kardec recomenda, que conheça a primeira teoria, antes de ir para a prática. E a outra condição que Kardec coloca é homogeneidade do grupo. Homogeneidade. Sabe lá o que é isso? O grupo tem que estar afim. É homogeneidade de sentimentos, de pensamentos, de propósitos, de intenções, de conhecimento. A ponto de um falar e todos acompanham porque o pensamento é comum entre todos. Ali não há mais pensamento negativo em relação a um companheiro ou outro. Porque se um companheiro faz alguma coisa que não está bem, a fraternidade é tanta que o outro irmão pode lhe dizer: fulano, você deu uma pisada na bola, fulano. Toma cuidado, hein? E ninguém vai ficar magoado. Porque enquanto ainda se magoa, não está pronto. Não tem homogeneidade. Um dia uma pessoa, a gente estava estudando a mediunidade, ela disse: uai, mas que história é essa? Quer dizer que a gente tem que ser bonzinho o tempo todo? Eu digo assim, bom, Kardec coloca que o verdadeiro espírito é aquele que... Qual é quem é? Se reconhece o verdadeiro espírito por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Não é ser bonzinho o tempo todo. É, de fato, trabalhar para se aperfeiçoar, não é? Essa é a proposta. E todos têm que estar com essa busca. E quando a gente está trabalhando para se aperfeiçoar, um não fala mal do outro. Compreende que, quando vai para o trabalho mediúnico, não fica pensando em coisas negativas, nem fica comentando com outros sobre as notícias deletérias que apareceram na televisão durante a semana. Aliás, nem deveria estar vendo essas coisas deletérias, porque é incompatível com o trabalho mediúnico. Então, é realmente uma homogeneidade de propósitos em todos os sentidos. Essas são as 2 condições que Kardec coloca. E há uma terceira: um ambiente adequado para a prática mediúnica. E o que constitui esse ambiente adequado? É um ambiente que a gente respeita. É um ambiente onde a gente só faz coisas nobres. Onde a gente não permite coisas que não são compatíveis com o bem. Daí a grande dificuldade da prática mediúnica dentro da casa. Porque tem televisão, porque tem familiar que às vezes não concorda. Tá bem? Agora, quando um lar alcança uma harmonia, um clima de paz, de entendimento, de cooperação, de compromisso mesmo em manter, inclusive, os pensamentos. Por que nosso lar é nosso lar? Porque todos lá têm o compromisso de nem pensar no mal. Todos lá têm esse compromisso. Nem pensar no mal. Então, fica aquele clima maravilhoso. Tá bem? 4 minutinhos para terminar. A gente vai fechando, então, aqui. Vamos ver se apareceu alguma coisa. Elisa Vasconcelos, seria bom mesmo que este olhar fosse realmente abrangente com relação à mediunidade, né?
E ela comentou, todos têm uma função e importância dentro do trabalho mediúnico, com certeza, não é? Tereza Helena, nosso grupo estuda o livro Diálogo com as Sombras, antes do trabalho. Ok. Cirlei, quanto mais estudamos, vemos sim o quanto temos para aprender e evoluir. Gratidão sempre por sua ajuda em nos orientar. Agradecer a Jesus e aos bons espíritos que nos inspiram, não é? Eu sempre peço a eles que não nos deixem sozinhos. Aqui a Cris colocou alguma coisa. Deus, Cristo e caridade sempre. Muito bem. Tem um grupo que está estudando o livro de Valdo, que fala sobre a pandemia, do Manuel Flamengo de Miranda, né? Amanhecer de uma nova era, ou no rumo do mundo de regeneração. Abraço desde Chile, olha, que legal. Muito bem. Edialtrek Pepos, lá do Chile. Muito bem, olha, tem gente até do exterior acompanhando, gente. Muito bem, Aldenora. A gente agradece a Jesus aí todo o amparo, a proteção, e a vocês que estão acompanhando, nosso agradecimento pela atenção, pelo carinho, pelos comentários que fizeram, as perguntas. Que Jesus os ampare sempre. Obrigado, Aldenora, e obrigado a Cris pelo apoio, viu, Cris? Nós que agradecemos, irmão Carlos, pelo excelente estudo, um verdadeiro estudo sobre a mediunidade na noite de hoje. E eu sou uma pessoa que amo a mediunidade, porque trabalho há mais de 20 anos numa minha simples psicografia. Tenho muitas coisinhas escritas que ainda não tive coragem de apresentar. Anos a fio guardadinhos, quem sabe um dia. Bem, muito importante, né, o estudo da noite de hoje. Eu agradeço imensamente a minha querida amiga Cris, essa mulher de amor, de fraternidade que é Cris, né? Deus te abençoe, Cris, e toda a sua equipe, a Rai TV, muito obrigada. Obrigada a você, Carlos, por ser essa pessoa profundamente estudiosa e amorosa, né? Deus te abençoe, muito obrigada. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.